A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, a partir do versículo 3. Anteriormente nós já comentamos um pouquinho sobre o versículo 1 e o versículo 2, sobre alguns filhos de Jacó. E comentamos também sobre Judá. E agora nós vamos ler aqui a experiência do filho de Judá, que é que ficou escrito sobre o filho de Judá no livro de Crônicas. E não se esqueça que Deus também está registrando a nossa história. Nós também temos as nossas crônicas. Que o Senhor possa ter compaixão de nós, que nesse dia seja escrito boas coisas a nosso respeito. 1 Crônicas 2, 3. Os filhos de Judá foram Er, e Onã e Selá. Esses três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Zerá, Zenri, Etã e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Acar tem um outro nome também chamado Acã, né? Só que aqui eu acho que esse Acar é aquele mesmo Acã, que pegou as coisas lá em Jericó, que Deus falou que não era para pegar, que é o anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhes nasceram, foram Jeremeel, Irão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab o segundo, a Simeia, o terceiro, e Natanael o quarto, a Radai o quinto, Ozem o sexto, e a Davi o sétimo. E foram as suas irmãs, Zeruia, Abigail, e foram filhos de Zeruia, Abissai e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amassa, e o pai de Amassa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram Gezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, ao qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenapte, e os seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb, de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramael, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Ebuna, o Orém, e Ozem, e Aías. Teve também Jeramael ainda outra mulher, cujo nome era Atara, esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, o primogênito, a Jeramael, Maás, Jamim e Quer. E foram os filhos de Onã, a Samai, a Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede, Apaim, e Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Izi, e o filho de Izi, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara.
Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara, seu servo, ele deu a Ataí, e Ataí gerou a Natã, Natã gerou a Zabade, a Zabade gerou a Efilau gerou a Obed, Obed gerou a Jeú, Jeú gerou a Azarias, Azarias gerou a Elis, Elis gerou a Eleasa, Eleasa gerou a Sismai, Sismai gerou a Salum, Salum gerou a Jecamias, Jecamias gerou a Elisama, e foi o filho de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife, e Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Semá. Semá gerou a Raão, pai de Jarquião, e Requém gerou a Samai, e foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, teve a Arã, e a Moza, e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gizã, e Pelete, e Efá, e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Calebe a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saafe foi Madimana. Teve a Seva, pai de Maquibena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe. Filhos de Ur, primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belimitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé, e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriate Jearim foram Itritas, e os Puteus, e os Samateus, e os Misraeus. Destes foram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, e Atarote, Bet Joabe, e metade dos Manatitas, e os Oreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os quineus que vieram a Amate, pai da casa de Recabe. Bastante nome, né? Pois é, esse aqui são os filhos de Judá. E esses filhos de Judá, aqui, alguns vieram da sua nora, Tamar, que nós já explicamos que o marido dela, que é se casou e não queria ter filhos com ela, e Deus o matou, e Onã também coabitou com ela e não queria ter filhos com ela, Deus o matou. E aí Selá era muito jovem, ela ficou aguardando para que ele ficasse homem, para que suscitasse descendência aos seus irmãos. Essa é a lei do levirato. Mas Judá se esqueceu disso, e ela se vestiu de prostituta e teve filhos com Judá, que era o seu sogro. E aí a descendência dele, além do filho dele, que era o filho mais jovem, Selá, se tornou todas essas pessoas que nós lemos. Então veja que Judá, ele fez uma situação meio estranha, você não acha? Como é que ele coabitou com uma mulher que ele não reconheceu que era sua nora porque ela se vestiu como prostituta? Veja, praticando prostituição o Judá. E a Tamar? A Tamar querendo a descendência dela, que tinha sido prometida, e aí o filho mais jovem ficou homem, e ele se esqueceu disso aí. Então veja que, por causa do coração de Tamar, dela preservar a sua descendência, dela se preocupar com essa situação, Deus se agradou da atitude dela. Com certeza Deus não se agradou da atitude do Tamar, do Judá, mas da Tamar. Veja que os descendentes dela geraram o rei Davi. Veja que os descendentes dessa situação aqui gerou Obed, que gerou Jessé, que é pai de Davi. Então veja que Deus incluiu na sua genealogia da vinda dele em carne, que é Jesus, Tamar. Por quê? Porque ela valorizou a sua herança.
ela valorizou a sua descendência. Ela não abriu mão da sua genealogia. E hoje Deus dá valor para aqueles que dão valor a essa situação, para a sua genealogia, para aqueles que a pessoa vai gerar. E aqui Tamar gerou para quem? Gerou para o próprio Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo também veio da linhagem dela, por meio dos seus filhos. Por que Deus a honrou? Certamente porque ela não estava interessada em ter em praticar prostituição, fornicação com seu sogro. O que ela queria era o que era de direito, que era a lei do levirato, que por ela ter ficado viúva 2 vezes, ela tinha direito à sua descendência. Ela tinha direito em suscitar o nome do seu esposo. Então hoje Deus dá valor a essa situação. Nós precisamos que Cristo seja gerado em nós. E nós precisamos gerar Cristo nas outras pessoas por meio da pregação do Evangelho. E aqueles que valorizam isso, nesse aspecto, têm o coração de Tamar, nora de Judá, que se preocupam com a sua genealogia, que têm interesse que Cristo seja gerado nas pessoas. Então, algumas situações positivas, não é? Que nós podemos tirar dessa situação. Vamos ler a Bíblia juntos, né? Vamos ler todo o livro de 1 Crônicas. Espero que você possa ler também. Faça a leitura do capítulo 3. Próxima vez nós vamos comentar um pouquinho sobre o capítulo 3 de 1 Crônicas. Amém? Senhor Jesus, nos guarda, Senhor, do mau exemplo de Judá, que foi procurar relações com prostitutas, Senhor. Senhor, nos livra dessas fraquezas da carne. Senhor, também nós queremos que o Senhor nos dê um coração como o de Tamar, que se preocupou com a sua descendência, com a sua genealogia, e que por meio dela, Jesus Cristo, que é o próprio Senhor, chegou até nós. Senhor, nós também queremos gerar Cristo nas pessoas, por meio da pregação do Evangelho. Que o Senhor possa nos usar, nos dar graça de vivermos esse dia na Tua presença. Senhor, que as nossas atitudes nesse dia possam ser escritas, Senhor, com prazer por Ti no livro, Senhor, que está diante de Ti, o memorial. Ajuda-nos a estar diante da Tua presença nesse dia. Amém. Que Deus te abençoe. Não vamos seguir os maus exemplos que ficou registrado na Bíblia. Todos nós somos fracos e pecadores. Deus deixou registrado para a gente saber qual que deve ser a nossa maneira de viver nessa terra. Que o Senhor nos abençoe. Amém?